esquecer da história, né? A história de cada um, a história de vida, a história da família, a história da escola, a história da cidade, do local onde a gente mora, porque com esse mundo moderno hoje em que as coisas são tudo rápidas, né? Tudo internet, as coisas que são hoje, amanhã já não são mais, há uma tendência muito grande para a gente esquecer das histórias, né? E eu acho que esse livro, embora ele já tenha 16 anos ele é mais velho que acho que a maioria de vocês, né? Alguém aqui tem mais de 16? Você tem 16, então esse livro tem 16 anos. Não esse daqui, mas a primeira vez que o livro foi publicado, a primeira edição dele foi em 92, são 16 anos então o livro também tem uma história, né? Em tantos lugares que ele já foi, tantas escolas, tantas crianças que já leram. Então a ideia, eu usei, para contar o livro, eu usei alguns trechos, algumas coisas que a Vânia, no período de 89 a 92, nós trabalhamos juntos, e a gente conversava muito. Foi naquela ocasião que nós ficamos amigos, né, Vânia? Nos conhecemos e acho que a gente não se conhecia antes, e ficamos amigos e a gente conversava muito, né? Conversava sobre livros, sobre leitura, sobre várias outras coisas, entre outras coisas conversávamos sobre a vida de cada um, né? E a vida da gente muda tanto, né? A minha já mudou tanto depois daquele de 16 anos para cá. Da Vânia eu não sei, porque eu não convivo com ela com muita frequência, mas a vida muda muito, né? Então eu usei, no fundo, o que eu queria contar com esse livro, com essa história, dentro de uma caixa de sapato. Poderia ser tantas histórias numa agenda, tantas histórias num álbum de fotografias, tantas histórias na gaveta, na segunda gaveta da porta esquerda do armário, tantas histórias na minha bolsa da escola, enfim, tantas histórias em vários lugares que a gente pode, tantas histórias no meu diário, né? Eu usei a ideia de caixa de sapatos, até porque eu tinha uma caixa de sapatos, mas eu tinha várias caixas de sapatos numa outra casa que eu morava, em que eu guardava coisas minhas, não necessariamente objetos meus, mas eu guardava também objetos, coisas, lembranças. Como eu sou escritor há muito tempo, o ano que vem eu completo 30 anos, então imagine você, 30 anos não de idade, 30 anos só de escrever, né? Tem menos de 30 anos. De idade eu tenho 22,5 por aí. Aliás, no ano que vem eu pretendo fazer por conta própria, uma comemoração. Eu completo 60 anos de vida e 30 como escritor, né? 30 e 60, 2 por 1. E nessa, muita coisa aconteceu e eu visitava muito, ainda visito muita escola. E às vezes nas escolas as pessoas me dão coisas, os alunos, lembrança e tal. E eu guardava isso, cartinha que eu recebia, guardava bilhete, guardava agenda, fotografia, e eu colocava isso em caixas, às vezes não cabia em caixas de sapato, em outras caixas, em gavetas, né? Então essa foi a ideia de registrar, e eu aproveitei. Evidentemente aqui é muito pequeno, de uma história de vida, não dá para dizer que a história toda de uma pessoa cabe aqui, né? Vai saber quantas páginas uma história de vida usaria para que nós pudéssemos contar, né? Mas como eu conversava muito com a Vânia, eu usei, aproveitei muitas das coisas que ela me contou. Ela ficou sabendo depois. Esse é um perigo de conversar com o escritor, né? O escritor é sempre aquele cara meio danado, assim, que você está conversando, ele está quieto. Um escritor geralmente conversa pouco e ouve muito. Isso faz parte da personalidade de quem escreve. Você fala pouco e ouve muito, né? A gente fala muito quando escreve. Um jeito que eu tenho de falar é escrevendo. Mas normalmente eu converso pouco e ouço muito, né? Então as pessoas falam, você pergunta, você faz uma perguntinha assim, como todo mundo gosta de falar, aí a pessoa conta, né? Eu escutava, gostava e tal, e fui guardando aquilo na cabeça. Como todas as histórias que eu faço, eu misturo muito realidade, as coisas como realmente aconteceram, e misturo ficção, como eu invento. Então não dá para dizer que qualquer livro meu seja um livro de realidade, tá? Por mais que eu diga assim, eu vou contar a história como aconteceu não sei aonde, né? Eu vou contar a história, mas a cabeça do escritor, a porteirinha, a passagem entre
ficção, a imaginação e a realidade é uma coisa muito sutil, é como se fosse uma cortina inexistente. Então, mesma hora que você está na ficção, você está na realidade e vice-versa. Às vezes a gente não consegue saber o que é ficção e o que é realidade, né? Não que eu seja fora do mundo, cabeça assim, mas é uma coisa que quando eu escrevo, essas coisas se misturam muito, né? E mistura também, eu misturei aqui nas coisas que eu ouvi, nas lembranças que a Vânia contava e tal, e eu aproveitei e coloquei aqui. Não era, a intenção era brincar ao mesmo tempo em que eu dizia, através dessa história, que eu falava da importância de se registrar a história, né? Eu aproveitei nesse livro e fiz algumas coisas interessantes também, que é dizer que um livro também tem histórias, né? E de que forma que eu disse isso? Eu disse assim, escrevendo pequenas notinhas no rodapé do livro, colocando clipe, para dizer que o livro tem história, né? Às vezes eu pego o livro, eu escrevo meu nome aqui, eu dobro a página. Um livro que estava com a Vânia aí, não sei se é esse, Vânia, mas que estava rasgado. Tinha uma página rasgada, é esse aqui? Não sei não? Quem fez isso, é isso mesmo. É esse? Não fui eu. Enfim, um livro também tem uma história. Um livro como objeto, ele enquanto objeto, ele tem uma história, né? Ele não fica direitinho do jeito que ele sai da prensa, vai para a livraria e quem compra leva para casa, ele nunca fica. Ou ele fica mais claro uma página, ou ele recebe um carimbo, ou alguém põe o nome, este livro pertence a não sei quem, ou ele tem um autógrafo, ou a pessoa faz um sinal porque aquele trecho ela gostou bastante, ou sem querer rasgou, ou um dia ela estava lendo, prestando atenção, parou de ler porque estava passando, a Madonna estava dando um show legal na televisão e ela babou aqui, caiu a gota de refrigerante, sujou o livro e tal, e vai por aí afora. Um livro, enquanto objeto, também tem história, né? Então é isso, é um livro que eu gosto muito. Se vocês me perguntarem qual é o meu livro preferido, eu nunca vou responder isso, porque eu não tenho um livro preferido de todos os muitos que eu já escrevi. Mas eu posso dizer assim, alguns livros me são mais queridos, eu gosto mais. Esse é um livro que eu gosto bastante, é um livro que já tem 16 anos, ele continua aí quietinho, vai, né, e vai entrando nos lugares, nas escolas, e já muitas crianças leram esse livro, crianças que hoje já não são mais crianças, são jovens ou são adultos até, 16 anos, quem leu esse livro em 92, 93, se tinha 10 anos, hoje tem 26, né, se tivesse 11, 27 ou 25, enfim, já é um adulto. Então, é um livro que eu gosto muito, é um livro que eu acho que bem escrito. Eu escrevi com... a gente costuma dizer que um jogador, quando vai representar o Brasil, a seleção, ele joga com o coração na ponta da chuteira, né? Esse livro eu escrevi com o coração na ponta da caneta. Por que caneta, né? Nós estamos aqui numa sala de informática, porque em 92... o computador ainda era muito distante da maioria das pessoas, né? Inclusive eu não tinha computador, embora professor, então eu ainda não tinha computador em casa.